Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Verso 1, verso 2. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Amém? A igreja pode tomar seu assento. Eu me sinto honrado de estar com os nossos irmãos aqui, estando sempre bem recebido pelos nossos queridos irmãos, e que Deus abençoe sempre a vida dos irmãos. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1, Jesus vai tratar de uma questão tão importante, crucial, para a vida daquele que espera Cristo voltar e retornar. Aleluia. Dando importância ao se encher do Espírito Santo, propriamente dito. Quando nós olhamos para o primeiro verso, Jesus vai dizer: porque o reino do céu será semelhante a 10 virgens. É semelhante, é similar. Não é algo na íntegra. Não é algo integral, não é algo literal. Porém, contudo, para dar significado a este reino que Jesus começou a apresentar nos lugares das regiões da sombra da morte, onde a luz raiou, aonde o povo que estava assentado nas regiões da sombra da morte, ali veio a luz e o evangelho de Jesus e o reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Talvez até aquele momento, para o povo judeu que estava esperando o Messias vem do hebraico, que significa ungido. Cristo no grego também significa ungido. Mashiach no hebraico, Cristo no grego, ambas ungido. Todos estavam esperando o ungido, o Messias, o Cristo, como se fosse um rei que tomaria seu trono para governar a nação de Israel. Todos esperavam, até mesmo Paulo vai fazer referência a este reino que tomaria conclusão no tempo futuro, porque Jesus já deixou bem declarado que o reino não teria aparência exterior, não seria caracterizado como o reino dos homens, porque no reino dos homens, logo em contrapartida, Jesus ia tomar o trono, ia governar a nação de Israel, ia então fazer com que o povo fosse liberto do jugo romano. Porque o povo de Roma estava subjugando a nação de Israel, que estava dividida em províncias. E todo o povo de Israel estava cansado, estava enfadado de estar debaixo deste jugo, deste reino dos homens. O povo estava cansado. Outrora sendo dominado pelos gregos, agora pelos romanos. Eles queriam uma libertação. Havia uma promessa que Deus traria o libertador, que desviaria de Jacó as impiedades. Isso era uma promessa antiga. Mas contudo, esta promessa teria conclusão embasada no Messias que viria, que tomaria este reino e dissiparia os inimigos. Esta era a expectativa.
Talvez o povo esperava que o Messias viria no poder de Moisés, na ousadia de Davi, na integridade de José. Mas não viria desta forma emblemática, desta forma tão aparente. Jesus veio como humilde servo. Jesus veio como humilde servo, nascendo numa estrebaria, num lugar humilde. Não nasceu num palácio, mas era rei. E veio para então apresentar este reino. Primeiro, ele não queria governar a nação como algo político, dando ao povo a autonomia dos impostos, que eram pesadíssimos em favor de Roma, que era o reino inimigo. Jesus não queria os libertar deste reino, deste povo que estavam os dominando, para que eles fossem somente autônomos, para que pudessem estar livres dos impostos, livres dos encargos, livres dos inimigos, para que eles tivessem uma vida sossegada, para fazer o que bem entendem. Mas Jesus, em primeiro plano, ele vai anunciar este reino que não tem aparência exterior. Quando ele disse isso, ele falou que o reino dos céus não teria características como o reino dos homens. Primeiro ele vai dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Óbvio que este reino hoje se apresenta como pessoas vinculados a um corpo chamado igreja. E hoje nós reinamos através de Cristo em nossas vidas. Porque quando você vem ao culto, você olha para alguém, você vê Cristo. E Cristo está reinando em nós. Esse reino está de posse da sua igreja. Podemos estar divididos por placas, denominações, mas nós estamos servindo ao único Jesus, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Cristo é o merecedor desta honra. É o primogênito, é o princípio, é a plenitude, é aquele que estava na criação com Deus, é a imagem do Deus invisível, o verbo encarnado, a sabedoria personificada. Jesus é o autor e consumador da fé, a qual desprezou a afronta e a contradição dos pecadores contra si mesmo, e assentou-se à destra do Pai nas alturas, para que eu e você hoje tivéssemos liberdade para a adoração ao nome dEle. A intenção de Jesus não era desfazer o poderio político romano, o poder máximo romano, para que o povo pudesse ter sua liberdade para ir e vir e não pagar impostos. Jesus queria libertar a mente e coração daqueles que estavam escravizados, apoderados pelos poderes das trevas, e que agora estavam cegos, mas pelo evangelho de Jesus Cristo os seus olhos seriam abertos, e eles cheios do Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Este reino, de modo simples, simplificado, é apresentado para um grupo seleto de discípulos, homens simples. Alguém era pescador, outro era publicano, e publicano era a raça mais triste que havia na época. Ninguém daria nenhum troco furado por um publicano naquela época, porque o publicano era a pior estirpe, era o pior tipo de pessoa. Era um cargo que as pessoas exerciam, que os romanos os colocavam, os recrutavam, mas este pessoal que cobrava impostos para os judeus, eram os judeus que aceitaram a oferta do reino inimigo. Veja só. Veja a contradição, pastor Alice. Veja a imagem que estava queimada. Veja a situação emblemática que estava este povo. Estes publicanos que aceitaram a oferta do inimigo para então serem parte deste inimigo, cobrarem impostos, encargos dos seus compatriotas. E os religiosos judeus, eles levavam muito a sério as coisas dos anciãos, as tradições. Levavam muito a sério, ao tanto que eles excluíam definitivamente da adoração qualquer um que aceitasse a oferta do povo inimigo, do povo dominador.
Mas havia um que estava chegando para livrar o povo dos pecados, desviar a impiedade deste povo que estava cativo. Jesus, ele vai em primeiro plano, em busca de quem? Das ovelhas perdidas. Da onde? Dos gentios, dos sírios, dos romanos, dos gregos, dos bárbaros? Não, Jesus vai dizer: eu vim buscar, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa do Senhor, da casa de Israel. Porque estavam perdidas, não tinham mais solução. Alguém, de maneira definitiva, os havia tirado do plano da salvação e da adoração. Mas Jesus veio apresentar um reino dizendo: quem se arrepender de fato, quem se arrepender de fato, este reino vai começar a dominar seu coração, vai começar a dominar sua mente, vai começar a impulsioná-lo a fazer a sua obra, vai começar a impulsioná-lo a pregar essas boas novas, vai começar a levá-lo a fazer a sua vontade. Porque não vai ser mais o domínio da própria pessoa que vai o conduzir, mas vai ser o poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em João capítulo 3, versículo de número 8: porque o vento do Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque este reino começa a dominar o seu coração, este reino começa a dominar a sua mente começa a estar ligada nas coisas de Deus, conectada com as coisas de Deus. Então este reino vem ao seu coração, reina na sua vida, e ele quer transmitir as lições deste reino. Quando olhamos para a palavra de Deus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. São 10 virgens, e elas tinham muitas coisas em comum. Muitas coisas. Veja que Jesus as separa em 2 grupos. São 10 e 2 grupos de 5. As primeiras consideradas como nécias. E por que nécias? Porque devidamente elas estão carregando lâmpadas acesas. E Jesus vai dar nota dizendo que elas não estavam levando azeite de reserva para a manutenção daquela luz. Não, você não entendeu ainda. Está pegando? Elas somente levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite para a manutenção da luz daquela lâmpada. Em contrapartida, as prudentes. E veja que na descrição do próprio Jesus, que as prudentes, em primeiro ponto, aparece o quê? É as lâmpadas? Não, é o azeite nas vasilhas. Na descrição de Jesus, as prudentes dão mais importância para o azeite de reserva do que as lâmpadas acesas. E eu aqui quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para você: o perigo não está em brilhar, mas está em brilhar sem azeite de reserva. Está entendendo? Tem muita gente que está brilhando, mas não tem azeite de reserva. No meio do caminho vai faltar, no meio do caminho vai ficar sem, e não vai conseguir seguir adiante. O segredo é estar na presença do Pai. O glória ao nome de Jesus. É manter a nossa vida no secreto com Deus. Por mais que as pessoas não vejam em você este azeite, esta reserva, mas você está depositando no reino dos céus. Porque o azeite de reserva não é visível para todos. Todos podem te ver como dons, podem te ver em dons espirituais, pode ver a emissão da santidade em você. Veja que elas tinham algo em comum. As 10 eram virgens, não é? Primeiro ponto, as 10 eram virgens. Ou seja, todas elas, independente seja prudentes ou nécias, todas elas emitiam um sinal de santidade. Todas. Segundo ponto, todas elas tinham lâmpadas.
Ou seja, tinham dons. Está entendendo? Todas elas tinham fraquezas. É, pregador, todas elas. Não viu que depois todas adormeceram? Não é porque você é prudente que você não tem fraqueza. Cuidado. Está entendendo? As prudentes adormeceram com as nécias também. Todas elas tinham sinais de fraqueza. Quarto, todas elas estavam esperando a vinda do noivo. São 4 aspectos que as faziam parecidas. Emitiam um sinal de santidade. Tinham as suas fraquezas. Estavam esperando o noivo. E possuíam as suas lâmpadas. Mas qual é o segredo aí? É a manutenção desta luz. Eu vou falar de novo. O segredo está na manutenção desta luz. Você jovem, eu não sei se você ouviu, mas nós antigos já ouvimos, né? Já não ouviu falar daquela propaganda antiga que se apresentava na TV? Que dizia assim, que um rapaz chegava instalando uma rede de internet. E a pessoa que era moradora perguntava, é net? E a pessoa dizia, não é net, é tipo net. Está entendendo? É tipo, mas não é. Constatando que aquilo não era verdadeiro. Era somente uma insígnia que enganava, mas não é verdadeiro. Veja aqui. Veja aqui. As nécias tinham as suas lâmpadas acesas no momento da espera. Tem muita gente que se empolga no início. Brilha no início. Brilha muito, e brilha muito mesmo. Mas não tem azeite de reserva. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma busca contínua com o Senhor. Sabe o que é ser uma pessoa prudente? É quando ela não tem a oportunidade, irmão Tarek. Mas ela continua se preparando. Ela continua buscando. Ela continua se enchendo. Ela continua vigiando. Ela continua constatando os seus erros e fraquezas e tentando melhorá-las a cada dia. Ela tenta fazer o melhor para Deus todos os dias. Porque diferente das prudentes, as nécias esperam uma oportunidade para se preparar. Ah, veio uma oportunidade, então eu vou me preparar. Então eu vou buscar. Então eu vou vigiar. Então eu vou ler a palavra. Não, eu tenho que ler a palavra porque em primeiro plano eu preciso ser trabalhado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro ponto, eu preciso ser trabalhado, talhado pelo Espírito Santo de Deus, que domina, que toma conta de nossos corações. Ou será que este reino não está reinando em nossas vidas? Precisamos deixar que este reino tome conta das nossas vidas. É uma mensagem um tanto quanto difícil de pronunciá-la, de emiti-la, de falá-la. Mas veja só, eu não consigo discernir, esquadrinhar o seu coração. Somente o Senhor o pode. Deus o sabe, a sua sinceridade. Deus o sabe o quanto você tem se esforçado para manter esta lâmpada acesa. E não somente esta lâmpada acesa, mas também colocado um azeite de reserva quando precisar estar ali. Sabe, alguém guarda. Não é porque é resto. Não é porque é resto. É porque é algo abundante. Não, você não entendeu. Alguém guarda alguma coisa porque se você repõe nessa lâmpada que brilha e fica alguma coisa a mais, não é porque é resto, é porque é abundante, é porque é pleno. Está entendendo? Porque na nossa vida cristã, diária, cotidiana, nós precisamos desse azeite lubrificando a nossa alma, a nossa consciência,
para que nós não venhamos se deixar levar pelo pecado. Verdade. Porque o pecado se manifesta de várias maneiras. Porque se não é o reino de Deus, é o reino das trevas. E que o reino das trevas se utiliza do pecado. E não é somente aquele pecado que você considera como pecado, que você considera que é pecado. Sabe por quê? Que tem muita gente que acha que se rebelar não é pecado. Tem muita gente que acha que murmurar e reclamar não é pecado. Mas é como se nesse vaso que você está repondo azeite, há uma brecha. Este azeite vai esvaindo. Esta graça vai sumindo. Este brilho vai embora. Mas quando eu estou na disposição, quando eu estou na brecha, eu sei que é difícil, irmão. Às vezes dá vontade de reclamar das lutas. Às vezes dá vontade mesmo, Senhor, porque só comigo, o Senhor só me enxerga, o Senhor só me vê. Todo mundo canta vitória, todo mundo conta a bênção, todo mundo vê milagre, todo mundo vê alguma coisa de Deus, mas eu não estou vendo nada. Ficamos assim. Às vezes tem coisas que são pequenas, minúsculas, que nos podem fazer separar deste reino tão poderoso. Porque um abismo traz outro abismo. Oh, glória, glória, glória. Para nós nos mantermos cheios do Espírito Santo de Deus, devemos manter esta vigilância, guardando aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o suficiente nos afasta da excelência que Ele tem nos dado. Eu vou no culto hoje, vou ouvir a palavra, e bem, é isso mesmo, vão me salvar. Veja que o suficiente te afasta da excelência. Deus, aleluia. Porque quando as nécias estavam com as suas lâmpadas brilhando, elas constataram que o brilho era suficiente. Está entendendo? A luz acesa era suficiente. Mas quando eu guardo, é porque eu tenho reserva. Quando eu guardo, eu tenho reserva. Paulo ensinou em muitas oportunidades. Ele vai dizer a Timóteo, primeira carta ao Timóteo 3:9. Paulo diz: para guardar o mistério da fé em uma consciência pura. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 4, verso 3: para guardar a unidade pelo vínculo da paz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Claro que é bom a gente saltar, pular, dar glória a Deus e aleluia. É claro. Isso nos faz ir para casa plenos, cheios do Espírito Santo, com uma convicção, você injetado na alma, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Mas além de receber aquilo que eu estou recebendo no culto, eu devo guardar. Devo guardar. Devo guardar. Sabe por quê? Jesus vai proferir mais algumas parábolas. Ele vai dizer que a semente é colocada sobre a terra em alguns solos específicos. A semente é lançada sobre uma pedra. A semente então abre, vem uma planta, logo seca, porque não tem sustentação ou raiz. Porque a raiz não está conectada ao solo. E o solo tem água e sais minerais para dar sustentação à planta. Na pedra somente há um crescimento muito rápido, porém também acaba rápido. Porque não está fundamentado, não está arraigado. Mas nesse último dia, nesses últimos dias, Jesus tem nos chamado a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não fique somente com o que é suficiente.
Busque mais da sua presença. Busque mais da sua presença. Busque mais da sua graça. Busque mais do seu poder. Faça um bom depósito em Cristo. Faça um bom depósito em Cristo. Faça um bom depósito em Cristo. Levante sua mão em nome de Jesus. Levante sua mão em nome de Jesus. E comece a clamar a Ele. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, enche-me. Enche-me mais, Senhor, do seu Espírito, Pai. Eu não quero me contentar com pouco, Senhor. Eu não quero me contentar somente de receber do pregador ou do cantor, mas eu também quero ter uma experiência. Eu também quero viver esta experiência. Se for para pregar, eu vou pregar. Se for para cantar, eu vou cantar. Se for para anunciar, eu vou anunciar. Oh, Jesus Cristo, Ele quer que você tenha experiência com Ele. Ele quer que você tenha experiência com Ele. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou crendo naquilo que Deus tem. Eu estou crendo. Deus quer que você viva experiências com Ele. Deus quer que você viva experiências com Ele. Experiências reais. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Guardar a unidade, guardar o mistério da fé, guardar este azeite em nosso coração. Deixe que o Espírito Santo fale com você, mas não somente fale, mas deixa que isso venha brotar, venha trabalhar. Cada palavra, cada culto, cada momento que o Senhor vem falando, vem transmitindo o seu recado para a sua igreja. Veja que é um crescimento espiritual em nossas vidas, dando-nos estruturas espirituais. As lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, quando alguém tenta tirar sua bênção através de palavras, isso somente é para provar a sua fé, para provar a nossa fé, se estamos realmente arraigados nesta promessa, nesse chamamento que Ele tem para conosco. Porque virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dos céus, e vai contemplar os seus escolhidos, contemplar aqueles que estão buscando a sua face e a sua presença. Uma igreja que é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que está buscando o Espírito Santo dia após dia. Uma igreja que está na sexta-feira se reunindo, adorando o nome de Jesus. Uma igreja que está se reunindo no sábado para adorar o nome de Jesus. Uma igreja que está no domingo também adorando o nome do Senhor, se abastecendo, porque sabendo que a batalha é contínua, mas Ele está buscando a face do Rei para a sua vida. O esposo demora, todas adormecem, se cansam, de afadigado. Em um momento de grande batalha, todas adormecem. Mas aí ouve-se um grito. Aí vem o esposo. Vem um grito, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro, vamos até ele. Só que tem um detalhe, irmãos. As nécias perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando, porque não tinham azeite de reserva. Começou a apagar e ofuscar aquelas lâmpadas que estavam brilhando, porque a expectativa era para um horário, mas o horário excedeu. E vou te dizer mais,
Deus gosta de pegar a gente de surpresa. É ou não é? Deus gosta de pegar a gente de surpresa. É uma ligação que você não esperava, vem de surpresa, para tirar sua paz. E nós temos que estar muito conectados com Deus, porque o azeite pode ir embora. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Esta graça de Deus pode ir embora. E nós perdemos a nossa bênção, perdemos a graça. E às vezes não temos coragem de reagir novamente. Às vezes não temos coragem de novamente, Senhor, eu preciso batalhar por aquilo que foi perdido. As lâmpadas começaram a se apagar e elas chegaram para as prudentes que tinham azeite de reserva. Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão começando a se apagar. Só que tem algo tão interessante que nos mostra nesta parábola, que a tua vida espiritual é o teu particular com Deus. Não, vou falar de novo, que a tua vida espiritual é o teu particular com Deus. O pastor pode te apresentar o caminho. O pregador pode repetir muitas vezes a mesma mensagem. Mas a decisão de entrar e se inserir neste reino é toda sua. Eu não posso empurrar a goela abaixo o evangelho na vida de ninguém. Se não quer, amém. Eu apresento, eu prego, anuncio as boas novas, mas não podemos obrigar que as pessoas nos ouçam, que as pessoas entendam, que as pessoas venham acatar esta palavra, esta mensagem. Porque Jesus, o próprio Jesus, quando foi pregar, o que aconteceu? Em algumas províncias, cidades, não queriam lhe ouvir. Jesus até em Gadara foi convidado elegantemente a sair de Gadara. Ô Jesus, sabe de uma coisa? O quê? Queremos que o Senhor saia. Queremos que o Senhor se retire, por favor. Já aconteceu com o próprio Jesus. Por que eu tenho sempre que ter sucesso? Se o próprio Jesus passou pelo deserto e pelo desprezo. Jesus passou pelo deserto para que eu também aprenda que eu vou passar pelo deserto. Jesus foi rejeitado para que eu entenda também que eu vou ser rejeitado. Tem muita gente